Olá, eu sou o Alan, esse é o Fé e a Fraternidade é a Esperança. A gente vai dando início agora à nossa live semanal do Evangelho. Sempre aos domingos, às 18h15, a gente abre aqui o nosso Evangelho e faz uma reflexão sobre a leitura que é lida, né? Sempre aqui aos domingos, às 18h15, o Evangelho está vivo. Sejam todos bem-vindos, todos que vão assistir ao vivo, todos que vão assistir pelo gravado, né? Lembrando que no gravado nós já temos todos os capítulos anteriores que foram lidos, refletidos, estudados no nosso canal do YouTube, @Fraternidade Esperança, né? Então quem quiser acompanhar as lives que já passaram, hoje a gente está no capítulo 4, hoje a gente encerra o capítulo 4, mas todas as outras leituras, todas as outras mensagens estão no nosso canal no YouTube, @Fraternidade Esperança. Boa tarde, Paulo. Bom, filho, satisfação em tê-lo aqui, eu estava sumido. A gente está só aguardando. Boa noite, Camila, tudo bem? A Camila, no caso lá, é boa noite, que ela está do outro lado do mundo. E seja bem-vinda, Camila. A gente está aqui aguardando a Mônica entrar para a gente dar início à nossa live do Evangelho Tá Vivo da noite de hoje. Só aguardar a Mônica entrar, a gente dá início à live. Oi, boa tarde, né? Tudo bem? Boa noite, Mônica, tudo bem? Tudo bem. Tô vendo o Paulo aí já, ó. Tá vendo, Paulo? Paulo, Paulo vai ganhar uma estrelinha. Paulo foi o primeiro a chegar aqui hoje. Paulo, em casa ontem, você não estava. Ó, reclamações, Paulo. Ó, estivemos na casa, não te encontramos. Onde você está, Paulo? Igual aquelas professoras que a gente chega já dando rala no aluno, né? Desse jeito. Luciene Rezende, boa noite, seja bem-vindo à live. Boa noite, Celciano Gomes. Sejam todos bem-vindos. Mônica, você está escutando meu áudio? Tá ótimo. Eu Tá também. ótimo, beleza. Bom, Tá, tudo bem. Estou ouvindo perfeitamente. Então a gente hoje vai para o nosso capítulo 4. A gente encerra hoje, né? Capítulo 4. Uma nota no item 26, que é praticamente uma conclusão, né? As principais ideias foram abordadas nesse capítulo. E com essa nota do item 26, a gente vai tentar desenvolver aí alguns temas referentes aos estudos que eu deixei, né? A gente colocou, tanto eu aqui no FE, quanto a Moni lá no Ceará 2, sobre o objetivo da reencarnação. O que é que a reencarnação significa para nós pela visão espírita, pela visão da pluralidade das existências. Seria a reencarnação um castigo, né? Os laços afetivos se rompem após a morte do corpo físico. Então é sobre esses temas que a gente vai refletir aqui hoje nesse item 26 do capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. isso mesmo. A gente tá finalizando, né? Esse tema aí. Então vamos lá. E tem nota. Uma comparação vulgar fará compreender melhor essa diferença. O estudante não alcança os graus da ciência senão depois de ter percorrido a série de classes que a ela conduz. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o fim, e não uma punição. O estudante laborioso abrevia a caminhada e nela encontra menos espinhos. Ocorre do outro modo para aquele cuja negligência e preguiça obrigam a recomeçar certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. E aí a gente faz um pequeno ponto, né? Porque nesse primeiro parágrafo ele já sintetiza aquele tema da live que a gente fez, se a reencarnação seria um castigo, né? Ele deixa claro para a gente aqui
que a reencarnação para nós aqui na Terra está na condição de uma escola, né? Então, se a gente tem a, a consciência de fazer o bom uso dessa escola, dessa classe, a gente vai ter a humildade de entender que está um pouco atrasado em referência às séries que virão, e por isso temos que aproveitar o quanto possível a série em que a gente se encontra para absorver os conhecimentos necessários que vão tornar mais fáceis, né? Que vai tornar mais fácil, na verdade, essa caminhada rumo à próxima série. Se a gente entende dessa forma, a ideia é de que teremos uma escola aqui na Terra. Porém, se a gente vai contra esses princípios, nós enveredamos pelo caminho de que a Terra pode ser até um castigo, assim como é para aquele aluno que não tem a vontade de evoluir, de progredir, né? Que vai para a escola, mas não está preocupado em aprender para poder evoluir, passar para a próxima classe. E aí o que vai acontecer com ele não é uma punição, é uma lei de causa e efeito. Ele não vai ter conhecimento suficiente para passar nas provas que serão apresentadas com crédito suficiente de forma que ele avance para a próxima série. Então não é uma punição que é feita para ele repetir a série que ele está. É uma lei natural. Ele não tem crédito suficiente para a próxima série. Pode parecer uma punição, mas na realidade é uma lei natural. Ele volta para aquela classe, ele permanece naquela classe, a fim de aprender novamente aquelas lições que foram passadas, adquirir conhecimento, e quando ele tiver condições, mérito de passar nessa tal prova, aí sim ele vai se evoluir para a próxima classe, né? Tem até um meme, né, que a gente vive vendo aí no Instagram, que fala assim, na entrevista de trabalho, sabe fazer aquilo, né? Chega no momento lá que vai trabalhar, não sabe de nada daquilo que falou que sabia, né? E assim, a gente pega essa, esse resumo aqui com isso, né? Porque não é possível a gente avançar sem ter o conhecimento, porque uma hora a gente vai ser pego de surpresa, né? Vai ser pego naquela mentira, né? Mesmo que a gente fale que sabe, que compreendeu, né? Que não, eu sei sim, mas já chega ali e já começa a errar de novo, né? Nós fazemos bastante isso ainda, né? Então, quer dizer, passando para a próxima série. E na semana passada, eu até coloquei o exemplo aqui da Ana Clara, né? Que a gente tem muito apoio, né? A gente tem muitas condições para melhorar, né? Assim como aqueles encarnados que estão aqui para nos apoiar, que têm mais experiência, até mesmo pela idade, né? Pelas questões já vividas, né? De dar esse apoio, esse suporte para que a gente possa realmente avançar, né? E no caso, temos os professores mesmo, que têm aquele conhecimento para passar para nós, para a gente ir para frente. Então, a gente só não está tendo vontade, né? Às vezes a gente não está tendo vontade de querer ir, né? E eu até falei assim, faz isso logo que tem que ser feito, né? Porque daí você já fica livre, né? Já aprende isso logo e para de sofrer, né? Mas brincadeiras à parte, a gente sabe que não é bem assim, né? Que a gente sabe, muitas das vezes a gente sabe fazer aquela prova, chega na hora, quantas vezes, né? A gente faz um vestibular, a gente chega ali, a gente sabia, a gente tinha estudado aquilo ali, a gente não consegue por conta de nervoso, por conta de situações, né? E a gente acaba deixando, perdendo uma oportunidade, né? Que a gente teve ali, uma chance que a gente tem que fazer. Vamos estudar mais, né? Não tem o que fazer. E assim é a vida, né? A gente vai aprendendo nesses erros aí. Agradecer esse suporte desse pessoal todo que aguenta a gente, né? Tanta família encarnada quanto os espíritos iluminados que estão sempre próximos a nós. Eles sim, não desistem, não. Não desistem de jeito nenhum, né? De novo. E assim a gente vai, né? Eles estão na condição de monitores, né?
tentando ajudar ali aqueles alunos que não aprendem, aqueles alunos que sempre repetem, né? Que é a gente aqui na Terra, né? Já passamos tantas, por tantas vezes aqui e com insuficiência de crédito para evoluir para a próxima classe, a gente volta e fica na mesma classe. Então a gente tem que agradecer realmente a esses irmãos que nos dão essa monitoria, né? Verdade, com certeza. E como temos, né? Então, vou continuar aqui. Assim ocorre com o homem sobre a terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio para desenvolver sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, no qual o senso moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a recomeçar etapas de uma vida corporal plena de angústias, enquanto que poderia já ter alcançado o objetivo. É um castigo pela necessidade em que se encontra de prolongar sua demora nos mundos inferiores e infelizes. Aquele, ao contrário, que trabalha ativamente pelo seu progresso moral, pode não somente abreviar a duração da encarnação material, mas vencer, de uma só vez, os degraus intermediários que os separam dos mundos superiores. Aí eu lembrei daquela frase, né, que o Chico dizia que o Cristo não espera muito da gente, né? O Cristo não espera que a gente escale o Monte Everest, assim ele diz. Ele só quer que amemos uns aos outros. E às vezes é essa lição, que ela é a principal, né? Se a gente for fazer um resumo de tudo isso que Cristo pregou, a gente vai chegar nessa ideia, amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, tantas são as estradas, né, os caminhos que são utilizados para que a gente chegue neste mesmo objetivo. E aí ele diz aqui que alguns espíritos, eles já têm essa lucidez, né, de consciência, essa lucidez de querer abraçar essa causa, né, e assim eles vão trabalhar em cima dessa tese. E às vezes desses mundos mais inferiores, né, minha versão aqui ainda fala que são mundos desgraçados, eles pulam para mundos superiores. E o foco deles já está estabelecido aqui na Terra, né? A gente não, a gente tem uma, uma oscilação muito grande nessa lei, né? A gente gosta de um asterístico. A gente fala, eu amo todo mundo, é asterístico, mas aquela pessoa. Ou então até uma pessoa que você ama, eu amo aquela pessoa, asterístico, mas quando ela faz aquilo, né? Então nós temos muitos asterísticos, e estes asterísticos são nada mais nada menos do que obstáculos que nós mesmos colocamos nessa evolução. Que a gente precisa amar o próximo, né? Embora o amor seja uma palavra muito limitada, conivente com o nosso vocabulário, mais limitado ainda, mas a gente ainda tem que aprender muito sobre o que é amar aqueles aos quais não temos tanta afeição, né? Aqueles que nos prejudicam, aqueles que gostam quando a gente está de frente com a queda, quando a gente perde a nossa linha de raciocínio, quando a gente se entrega ao desespero. É preciso amar esses irmãos como amamos a nós mesmos. É preciso querer para eles aquilo que queremos para nós. Então, aquilo que a gente às vezes perde a paciência com aquele irmão, como que a gente gostaria de ser tratado caso alguém perdesse a paciência para conosco, né? Então, aqui ele diz que enquanto a gente não tiver, né, essa consciência, essa lucidez de querer avançar nesse processo, a gente ainda vai perder muito tempo pelo caminho, né? A gente avança de pouco em pouco, poucas etapas, porque avançar de uma vez só, para a gente que falta essa lucidez de consciência, e é muito fácil a gente pensar agora, domingo, né? Sentado aqui, tranquilo, nessa boa vibração, graças a Deus essa live, é muito fácil a gente pensar nessa lucidez de consciência, de respeitar aquele que nos quer às vezes mal, né? O difícil é lá na vida real, né? Quando a gente vai encarar no trabalho, na família,
na rua, na vizinhança, a gente vai encarar frente a frente as atitudes daqueles que fazem de tudo para nos perturbar. Então, cada vez mais que a gente abre esse evangelho, a gente acaba atraindo mais responsabilidade, né, para com esse intento de melhorar, de progredir. E assim, quando a gente fala assim que tudo é a base, né? É o amor. Se a gente conseguisse enxergar em tudo que a gente vê, que a gente faz, né? Que a gente escuta, transformasse às vezes as coisas que a gente não gosta, né? No amor. Poxa vida, por exemplo, alguém me agrediu verbalmente. Tá. Qual que é a primeira reação, né? É revidar com a mesma, né? Na mesma proporção, né? Mas se a gente às vezes respirar, pensar assim, aquela pessoa às vezes não tá passando um bom dia, né? Ela tá com algum problema, aquilo ali não é ela, né? Aquilo que ela tá fazendo às vezes pode ser uma forma de ela tentar pedir uma ajuda, né? Sei lá, pode ser N coisas, né? Mas se a gente às vezes tratar com educação de uma forma melhor, né? Com amor, aquilo se transforma. Às vezes a pessoa fica com vergonha, às vezes ela se sente acolhida também, né? Ela, poxa vida, ela já se arrepende ali na hora, né? O que que eu tô fazendo, né? Eu vou com pedras, essa pessoa vem com uma flor, né? Então, assim, se a gente conseguisse ter esse raciocínio em todos os momentos, a gente poderia pular esse degrau aqui, né? Como está escrito aqui no Evangelho, e a gente já progredir, né? Bem mais. Só que a gente também, claro, né, traz o nosso espírito, assim, muitas dores, né, muitas fraquezas que, dependendo da pessoa, dependendo daquilo que a pessoa representa para nós, né, a gente nem sabe, mas está tudo guardado no nosso espírito, no nosso íntimo, e às vezes a gente tem outro tipo de reação, né? Então, assim, não é fácil mesmo, né? Isso que a gente precisa fazer. Não é fácil, mas é um exercício que a gente precisa ir realizando dia a dia até que se atinja, né, esse momento aí, chegar esse momento aí de ser agredido, vir com pedra, a gente ir com uma flor, né? Então, ou nem ligar, né? Imagina se a gente não ligasse, falasse assim, deixa ela pra lá, depois eu converso com você, fica aí, sabe? Tipo assim, já seria bom, né? Já seria uma coisa mais assim, um meio termo, né? Mas a gente vai aprender, nós vamos aprendendo. A gente vai aprender a dor, né? Não precisa, A gente vai. não precisa ser na dor, mas a gente muitas das vezes quer, né, que seja na dor, então que seja, né? Mas é realmente muito difícil. Seria, como ele mesmo dá o exemplo da classe, né, escolar, às vezes a gente está, vamos supor, na terceira série, aparece um problema do segundo colegial, a gente não vai saber resolver mesmo, né? A gente vai ter uma dificuldade, né? Mas isso aí que você falou é muito importante. Eu acho que até, como diz o Dr. Frederic, a gente às vezes não tem condição de receber uma ofensa e já converter numa flor, como você disse. Mas como diz o Dr. Frederic, se a gente pelo menos neutralizar, né, evitar de revidar, parar, né? Ah, não consigo pensar bem dessa pessoa agora. Mas se eu conseguir não pensar nada, eu já entro numa zona de frequência mental que eu vou evitar, né, de ficar magoando a ela e a mim, né? Porque afinal de contas esse amargo que a gente emana, ele partindo da gente, ele tende a nos machucar mais do que o próximo, né? Então a gente, esse que você disse, às vezes a gente não vai conseguir transformar uma pedra numa flor, mas se a gente conseguir transformar uma pedra em nada, se a gente conseguir dissolver essa pedra em pó e ela não nos afetar, e não afetar a ninguém, já é um alto negócio, né? Já é um bom caminho já para a gente. Eu, Não é o desejável, mas já é um caminho. eu acho que assim, a gente já neutraliza, né, alguma outra força que vá nos motivar a ficar mais nervoso, né? Eu penso que às vezes há um bloqueio, assim, sabe? Um- Entre uma coisa e outra, e aí a gente acaba ficando menos contaminado com aquele sentimento que às vezes aquela pessoa quer nos deixar, né?
E a gente consegue manter isso que você falou, essa neutralidade, né? E a gente consegue, às vezes, raciocinar, receber as instruções dos bons espíritos, né? Que isso é muito importante também, a gente falar, né? Porque a gente sabe que tudo gira, né? Nisso daí, né? Essas energias aí. Então, é um caminho, acho que a gente pode começar a pensar que é, se adequar a isso, né? Ah, não consigo 100%. Ah, e outro detalhe, para a gente passar de série, a gente não precisa tirar 100%, né? A gente pode, tem uns que exigem 70, que exigem 80, então nem todo dia a gente vai conseguir 100%. A gente conseguindo um tanto que seja necessário para progredir, já é um caminho, né? A gente vive num momento hoje que a gente está nessa situação encarnado. Então, vamos dizer assim, atrasado, né? Se a gente for pegar, por exemplo, esses grandes espíritos que passaram pela Terra, a gente está em 2023 e às vezes uma palavra mal falada já desestrutura a gente completamente. Então, assim, o nosso nível evolutivo está um pouquinho atrasado. E aí a gente pensa, como você disse, não é preciso 100 pontos para passar. Às vezes passa com 60, com 70. E o mais importante é que é o seguinte, se a gente está com 10, né, se amanhã a gente fazer 12, está muito longe de 60, mas é 2 a mais que 10, né? Foi melhor do que ontem. E é assim que a gente vai conseguir evoluir. Outro dia a gente fizer menos, pelo menos vai, né? É, Aquelas, né? Roubar, vale dessa forma? vai baixando a média, né? Você está baixando minha média aí, já está longe. Já está longe. É 60. Eu estou te dando 12. Você ainda quer voltar para trás, você vai baixar essa média. Roubar aqui, ó, tá vendo? Mas assim, tem um detalhe que eu venho refletindo assim, às vezes a gente quer muita aprovação, né? De algumas pessoas, a gente quer muito apoio de algumas pessoas para fazer algumas coisas. E aí eu fiquei pensando, nosso maior apoiador é o Criador, que sempre nos dá a oportunidade para recomeçar, né? Para isso que a gente está falando. Olha quantas vezes, quanta paciência que eles têm conosco, né? Então, assim, quando a gente pensar que a gente não tem apoio, a gente tem muito, né? E o maior deles é o Criador que está ali nos esperando no final dessas provas, dessas etapas aí e tá sempre vibrando com a gente, colocando essa turma toda aí para nos instruir, né? Para a gente não sair do nosso caminho. Então a gente sempre tentar fazer esse exercício também, né? Ai, não tem ninguém que me apoia? Não, tem sim. Tem, e é o maior de todos, né? Que é aquele que nos criou. Isso é tão verdade que a maior prova que ele nos apoia é que ele nos permite, né? A gente está nesse capítulo da reencarnação, ele nos permite refazer a nossa jornada a fim de que a gente adquira conhecimento suficiente para evoluir. Esse é o ponto-chave da justiça divina, que também é a misericórdia divina, juntas, né? Porque se ele tem é, essa oportunidade para nos dar, e a gente recebe essa oportunidade de trilhar pelo mesmo caminho, mas com uma mentalidade diferente, com uma perspectiva diferente, a gente entende que realmente esse Criador está conosco sempre. Nunca abriu mão de estar, né? Porque apesar de todos os erros que a gente comete, todas as faltas que a gente tem falta que só ele que sabe. Eu tenho falta que eu não comento com ninguém, né? Às vezes eu tenho até vergonha dessas faltas, mas ele sabe, né? Hã? Fica caladinho. Não deixa ninguém saber, não. Hã? Aquele tapete que tá até barrigando, aquele tapete que tá até com barriga, e tanto você soprar até lá para baixo, né? Então ele sabe dessas faltas. E ele não nos ama por conta dessas faltas. Ele nos ama apesar dessas faltas. E a maior prova desse amor que ele tem para conosco é nos permitir. Sabe aquele pai que, tudo bem, então eu vou passar a mão na sua cabeça, você está fazendo errado, eu vou te passar de sério, né? Não. Ele nos permite que a gente, com o nosso próprio mérito, volte, refaça e obtenha os créditos suficientes, né? O que o Paulo está dizendo aí? Você está de óculos, mano? Parafraseando.
Emmanuel, reencarnar é quase um perdão de Deus. Reencarnar é misericórdia. Com certeza. Porque se a gente for Com certeza. quantas coisas que nós já fizemos, né? Essa semana eu ainda falei que nós devemos ser muito gratos, né? Pelo que nós já somos, né? Pelo que a gente já entende, né? Do que é certo e que é errado. Não que a gente seja, né? Pessoas perfeitas, não, mas que a gente entende, pelo menos, o que é certo, o que é errado, né? Aquilo que a gente deve e não deve fazer. Devemos ser gratos demais por já ter alcançado, né? Isso, né? Porque quantos degraus a gente já subiu para chegar até aqui. Claro, nós vamos subir ainda para chegar onde precisa, mas pelo menos essa consciência já despertou, né? E é exatamente isso, é uma misericórdia que a gente tem de Deus, né? E grande, né? Enorme, né? É isso. Pode voltar aqui a leitura? Você quer fazer Vamos. mais algum? Não, pode falar. Pode ler. Espíritos não poderiam se encarnar senão uma vez sobre o mesmo globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião só seria admissível se todos os homens estivessem sobre a Terra no mesmo nível intelectual e moral. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem ao homem civilizado, mostram os degraus que são chamados a vencer. A encarnação, aliás, deve ter um fim útil. Ora, qual seria o das encarnações efêmeras de crianças que morrem em tenra idade? Elas teriam sofrido sem proveito para elas e para os outros? Deus, cujas leis são soberanamente sábias, não faz nada de inútil. Pela reencarnação sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos, encontrando-se de novo, tivessem ocasião de reparar os seus erros recíprocos. Em razão das suas relações anteriores, ele quis, por outro lado, assentar os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, de fraternidade e de igualdade. Então a gente é muita coisa aqui nesse parágrafo, né? Tá, a gente primeiro tem que pegar quando ele nos diz assim, né? Já que o homem tem que passar por essas experiências, por que reencarnar várias vezes na Terra? E a gente está falando aqui de reencarnação só na Terra, claro, né? Porque nos outros mundos menos densos também existe, né? Mas a gente está sempre falando aqui só sobre a reencarnação na Terra. Então ele nos pergunta, ele faz uma pergunta nessa nota. Por que então não nasce, né? Reencarna todo mundo na Terra no mesmo momento, porém em locais diferentes, né? Que já resolveria essa questão. E aí ele diz que as diferenças que há entre os seres, né, vão fazer com que, mesmo eles estando na mesma época, vai ter sim uma diferença. Quando a gente estuda lá no Evangelho aquela parte das riquezas, né, existe uma pergunta quase nesse sentido, assim, que ela pergunta exatamente isso. Não teria que dividir as riquezas, né, desigualdade das riquezas, que chama essa leitura. E aí ele fala a mesma coisa, não vai adiantar, porque como cada um tem uma maneira de portar com a riqueza, mesmo que se divida a riqueza, daqui a pouco vai estar tudo da mesma forma, uns com mais, outros com menos, né? Por N motivos, motivos dos quais a gente nem cabe falar aqui, né? Mas é o que ele diz aqui sobre essa questão de por que não reencarna todo mundo junto? Porque cada um está num nível evolutivo. Os espíritos que estão sendo criados agora estão nesse nível selvagem. Eles estão habitando mundos inferiores, mundos primitivos, né, que a gente já estudou aqui no Evangelho mesmo, no capítulo Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai. Então eles estão em mundos primitivos, não tem condição da gente colocar aquela criança que está na primeira série com aquele adulto que está no primeiro colegial e querer ensinar a mesma coisa para eles, né?
mesmo eles estando na mesma escola, né? Então, eu acredito que cada época da humanidade, o ser humano tem algo para desenvolver, para aprender naquele momento, com aquelas ferramentas que ele tem. Essa semana mesmo, a gente fez aqui no FE um post sobre telefone sem fio. É telefone mudo? Não, é telefone sem fio, né? Que fala sobre os ruídos que existem, né, na transmissão das mensagens. Eu nem vou entrar nesse quesito, eu vou entrar no quesito seguinte. Eu começo esse post explicando que antes a gente tinha basicamente carta para se comunicar, né? E a carta ela demorava dias, semanas, meses para sair do destinatário e chegar no remetente. Hoje a gente tem um celular na palma da mão, conversa com qualquer pessoa no mundo em tempo real. Aí a gente pergunta, será que é por coincidência que a gente vem nessa época, né? A gente já veio naquela época da carta também, né? E por que que a gente volta agora e a Terra já teve essa evolução, por exemplo, na comunicação? Porque tem prós e contras nisso aí. Aquele filósofo, o professor Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele fala um pouco sobre essa questão da evolução da tecnologia na comunicação. Então ele diz assim, uma analogia à carta. Quando você recebia uma carta, às vezes a pessoa estava até proferindo ofensa contra você. E você tinha o tempo de pegar um papel, pegar uma caneta, o tinteiro, para responder aquela ofensa. E de imediato, a primeira frase que você escrevia é uma frase extremamente ácida, áspera, né? Chegou pedra, devolve pedra. E aí você ia escrevendo, segundo parágrafo, você já pensava naquele primeiro, não, peraí, tá muito errado isso aqui. Aí você refletia, rasgava, começava outro, né? Então, assim, hoje não. Hoje chega uma mensagem, a gente não tem essa diferença de tempo. Então, às vezes, do jeito que a pedra vem, ela volta. Aí quem está errado? É a tecnologia? É a gente que não está sabendo ter esse tempo, essa inteligência emocional para absorver, né, pensar, parar. Não, peraí, eu estou ofendendo uma pessoa que eu não sei como é que ela está. Ela pode estar com, como você disse anteriormente, vários problemas que atiram ela do sério, né? Ela pode estar sendo influenciada pelo local que ela está no momento, pela situação que acabou de acontecer onde é que ela está, pela espiritualidade, que infelizmente tem a espiritualidade que trabalha em cima de queda. Então, pera lá, deixa eu pensar, respirar para me responder, né? Então, o ser humano vem nessas diversas épocas e tem o lado que propicia a evolução, mas também tem o lado que, infelizmente, vai propiciar a estagnação, não vai passar daquela fase, né? Então, eu acho que é por isso que vem o ser humano nessas diferentes épocas, né, para saber desenvolver as ferramentas que ele tem que melhorar na reforma íntima a partir do momento que ele se encontra na Terra. Porque veja bem, né? Quanto tempo tem essas informações aqui, já se passaram, né? Desde que a gente recebeu o Evangelho segundo o Espiritismo, e quantos mais que a gente recebeu, né? Os exemplos do Criador, do Criador não, de Cristo, que é o nosso maior exemplo, né? Então, quer dizer, o que somos, né? Vai continuar sempre. O que a gente precisa melhorar vão ser sempre as mesmas coisas, né? Tanto o bom quanto o mal, né? E aí, se a gente está inserido em qualquer época, né? Qualquer época que a gente tiver, a gente vai ter que ter os mesmos princípios, né? Ali, tendo tecnologia, dependendo da tecnologia da época, né? Tendo ou não, a gente vai ter que mudar. E isso começa dentro de nós mesmos, né? Esse exemplo aí foi ótimo, porque não importa se eu tenho a melhor tecnologia, se eu não souber redigir uma mensagem, um e-mail, por exemplo, no ambiente empresarial, com educação, com as palavras corretas,
né? Eu posso ter a melhor tecnologia que vai continuar da mesma forma a minha reforma íntima, né? Ela precisa acontecer de dentro, né? Então, de dentro para fora e não importa, né? O tempo que nós estivermos, né? Você observa que, à medida que o tempo vai passando, vai se exigindo mais ainda, né, da gente aqui com relação à melhora moral e espiritual. Porque naquela época, nem se a gente quisesse revidar de imediato uma ofensa, não teria como. Que aquela carta ia demorar dias para chegar, né? Uhum. Quando aquela pessoa lesse, mesmo que ela ofendeu, quando ela lesse a resposta com ofensa também, ela já estaria em outra vibe, já teria acontecido outras coisas, ela já teria dormido, descansado, às vezes ela estava nervosa porque ela estava com fome, já teria almoçado, né? Então ela já veria com outros olhos aquela carta. Agora a gente não. A gente está num momento que se a gente, pá, vem uma ofensa e a gente revira essa ofensa, está todo mundo na mesma vibração, né? Aquela vibração da áspera, né? Ácida, né? Essa Ou carta, seja, é exigido mais da gente. né? Essa Hã? carta perdia, nem chegava, a pessoa ficava lá naquela resposta, aquela brabeza lá, né? Agora não, a hora, né? O negócio ali já chegou, né? Já foi, né? Não tem jeito de pegar no ar, né? Já foi. Outro ponto que eu achei interessante a gente discutir aqui é sobre a questão aqui, por meio das suas relações anteriores, quis, além disso, estabelecer sobre base espiritual os laços de família. O que também, né, a gente deixa lá no history, essa questão de que depois da morte física, os laços afetivos são cortados, né? Você depois vai ter até que postar as respostas. Não são, né, pessoal? A gente vê aqui que a reencarnação, ela vem, às vezes, até para fortificar esses laços. Você até breve meu comentário, que hoje a gente tem uma oração para encerrar aqui, então você até breve aqui no meu comentário. A gente vê que a reencarnação, ela vem para fixar esses relacionamentos que às vezes já transcendem de várias outras épocas e voltam, né, com o ideal de auxílio, de auxiliar e às vezes de resgatar. Não podemos entender que com a morte do corpo físico os relacionamentos são destruídos, né? Muitas das vezes são potencializados, porque existe novas configurações, existe a distância da matéria para o espírito, e é isso. Tem uma pessoa que perguntou alguma coisa aí? De De acordo, acordo? existe destino? Quer, Então, quer que eu responda? pode responder. Ah, no meu entendimento, né? Eu acho que não existe destino. Eu acho que existem condições que nós criamos para a nova reencarnação, né? Tudo muito estudado, tudo muito merecido no momento que a gente vai, né, reencarnar, a gente sabe disso. Isso é bem destacado no nosso lar, né? Quando eles mostram uma parte breve lá, né, do pessoal que vai reencarnar. Mas a gente sabe que quando a gente chega aqui, tem muitas condições que acabam, né, o nosso rumo, como também em vários livros a gente vê que essas vidas aí, o que você tá rindo? Pode falar. Que não são alcançados, né? Eu queria até citar rapidinho o livro Os Mensageiros, de André Luiz, o Otávio, ele é um espírito que é contado no livro, ele foi um espírito muito. Ele errou muito durante muitas vidas. Foi construído um plano de reencarne para ele, junto com espíritos que estavam com ele no plano espiritual. Durante 20 anos eles estavam ali estudando todo fazendo planejamento para reencarnar. E quando ele reencarnou, todo esse plano aí foi falho, sabe? Nenhuma parte do que era desejado ali
para o que precisava se cumprir. Então, eu acho que quando fala assim de destino, eu acho que não existe destino, assim. Eu acho que tudo depende de nós, né? Das nossas escolhas, da gente escolher esses caminhos aí que a gente vem falando, né? Desses conhecimentos que a gente vai adquirindo, da nossa conduta, da nossa reforma espiritual. E aí, se chega em algum caminho que a gente planejou, né? Mas no meu ponto de vista, é muito forte falar em destino, né? Até porque no exemplo que você acabou de dizer, né? Esse Otávio, ele não conseguiu, né, cumprir o processo que ele veio. Se existisse destino, a gente não precisaria de fazer nada. É só esperar o tempo passar, né? Porque se está no seu destino que você vai ser feliz, para que você vai correr atrás da felicidade? Se está no seu destino que você vai ser triste, indiferente às tentativas que você faz para ser feliz, você vai ser triste, já está no seu destino ser triste. Então, o destino, eu acho que você explicou muito bem, ele não existe, ele é construído, ele não vem pronto. A gente constrói o nosso destino, pelo menos na nossa visão aqui, né? A gente não responde pela doutrina espírita, mas na nossa visão aqui, eu e Mônica, a gente entende que o destino é construído a partir do presente, né? E que não tem carta marcada no futuro para ninguém em lugar nenhum. A gente tem que fazer o agora para a gente poder colher lá na frente, né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. É isso, exatamente. O Célio Gomes, eu tava rindo naquela hora porque o Célio Gomes fez um textão aqui que eu pensei, quanto tempo que demorou para digitar isso? O que ele falou aí? Se eu não mexer, não vai sair aqui, peraí. Eu, em particular, acho que todos nós, com as pessoas certas e locais certos, para nos redimirmos e interagirmos dentre os nossos karmas diante do que buscamos para evoluirmos. É isso mesmo, né? É exatamente isso, né, senhor Célio? Porque a gente é colocado com as pessoas, né? Que a gente precisa estar, né? Para a gente evoluir, para a gente criar as nossas expectativas, até as nossas frustrações, porque como a gente aprende na dor, né? Então essas pessoas estão aqui para nos auxiliar e aí a gente vai construindo uma caminhada junto, né? Porque se a gente for pensar quantas coisas a gente já passou desde criança, né? Para chegar nesse entendimento, para esse amadurecimento, de não terceirizar as nossas dores, né? Que isso é uma coisa que a gente fala muito, de não terceirizar as nossas frustrações, os nossos sofrimentos, porque tem pessoas que começam uma vida, a partir do momento que ela nasce, ela já vem com muitas dores, né? Agora ele falou que o Evangelho falou das crianças, que às vezes parte enquanto acaba de nascer, outras já passam por algum procedimento cirúrgico, né? Já começa lutando ali desde aquele momento. Então tem um significado para isso, as pessoas que estão ali naquele momento para auxiliar, né? E a gente vai construindo, né, essa base, fortalecendo nesses pilares que são exemplificados por Cristo, né? Muito bem, é isso A mesmo. leitura senão nossa oração não vai te atrasar, né? Não, peraí, vamos ler aqui. O pessoal está interagindo aqui hoje, que loucura. O pessoal está interagindo aqui, ó. O que é o Paulo? No meu ponto de vista, esse programa e o nosso livre-arbítrio vai conduzir a nossa jornada futura. Muito bem. Acredito Agora para você ver, né? Vamos fazer um ponto aqui no Paulo. Paulo sintetizou dessa forma. Não existe destino, existe uma programação. Você tem lá na sua escola os horários de cada aula. Agora, se você ficar deitado na sua cama, a aula não vai chegar até você, você não vai aprender, não vai fazer prova. Existe a programação, você tem o livre-arbítrio de ir ou não na escola, né? exato. Assim como a gente precisa alcançar tantas séries, se a gente ficar, né, exatamente, se a gente ficar parada, a gente não vai chegar a nenhum lugar, né? E isso envolve livre-arbítrio, né? Exatamente. Aqui a nossa amiga que tinha feito a pergunta, né, responde alguma coisa. A luz está na minha cara, eu não estou conseguindo ler direito. Que existe destino no seguinte sentido: às vezes estamos predestinados a algo, mas com o livre-arbítrio
muitas vezes mudamos as direções que eram para ser. O acaso não existe, tá? Eu falo uma coisa sempre. Quem acredita em, como é que é? Lá Quem acredita em coincidência não acredita em providência, né? Não existe acaso, não existe coincidência. Tudo tem um porquê, né? Mesmo que a gente tenha uma visão limitada, que não nos permita enxergar no momento os motivos, as razões que levam àquelas circunstâncias, não existe acaso. Em algum momento a gente vai entender o porquê que tudo aquilo aconteceu, né? mesmo. Então a Acabou? gente está já ultrapassando aqui o nosso horário, né? A gente tem que começar às 7 horas já o nosso atendimento na casa. Mas então a gente vai tentar fazer uma coisa nova aqui hoje, né? A gente vai tentar encerrar a nossa live com a oração que a Moni escreveu e vai ler para a gente para encerrar. Eu gostaria de agradecer então a todos que estiveram aqui presentes, tanto os que estão assistindo desde o início, os que pegaram no meio, os que vão assistir no gravado. Só deixar aqui meu agradecimento também à Mônica, né, minha parceira aí, que nós estamos todo domingo fazendo essas lives aí. O Evangelho está vivo. E a espiritualidade amiga, que nos auxilia, que nos dá o suporte necessário para continuar esse pequeno trabalho, esse pequeno estudo. Amém, que assim seja. É isso aí. Então, eu escolhi para finalizar essa semana, né? A palavra e o sentimento é de gratidão, né? A gente vem trabalhando aí essa semana esse sentimento aí, né? Porque foi uma semana difícil, mas que envolve muita gratidão. E aí eu fiz com as minhas palavras aqui, eu ainda não consigo fazer uma oração assim, só com as palavras, eu escrevi, né? Mas eu queria externar para vocês esse sentimento e também, talvez esse sentimento seja o passe ou a chave para nos conectarmos aos mais lindos e puros sentidos que a vida tem de melhor. Então, queremos agradecer primeiramente ao Criador, o nosso Pai Maior, por permitir que os seus trabalhadores do bem, os amigos espirituais, possam ter tanto amor, tanta força e tanta boa vontade. Por não se cansarem de nós e por sempre nos dar uma nova chance. Obrigado por cada oportunidade e obrigado por tanto. Aos espíritos iluminados que nos acompanham nesse humilde trabalho de semear as palavras do nosso Mestre Jesus, no qual fazemos com amor e com o nosso coração. Que nossa semana seja cheia de luz, muito abençoada, que assim seja. Amém. Assim seja. É isso. Muito bonita a oração. Então, que Deus abençoe, né? Que a gente tenha uma ótima restinho de noite aí, tenhamos uma semana abençoada, cheio de força, de luz e muitas oportunidades para a gente fazer tudo isso que a gente tem, né? Estudado aqui no Evangelho, tem proposta a fazer, né? E é isso. Eu só queria fazer uma observação, porque a gente faz as nossas lives, a gente costuma fazer assim, com as palavras mesmo do nosso dia a dia, com aquilo que a gente tem no nosso coração, né? A gente não tem nada assim, tem vários textos que a gente vai fazendo, tem aqueles estudos assim direcionados, mas tudo que a gente faz aqui, a gente procura fazer com o coração, né? De livre, assim, espontâneo, assim, que vem de dentro mesmo e que está sempre relacionado ao nosso dia, aquelas dificuldades que a gente passa. E é isso. E assim seja, então. Boa noite. Fica com Deus, gente. Tchau, Paulo. Até mais. Então fiquemos todos em paz, paz com amor e amor em Jesus. Até a próxima semana, se Deus quiser. Está tendo dificuldade em encerrar a live.